Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, Livro de Juízes, capítulo 6. A opressão midianita. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo e destruía os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, os filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo sem fermento, deu um efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra, derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal,
que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez essas coisas? E investigando, perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas, amalequitas, os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Aser, a Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, sem de falar só esta vez. Rogo-te que desta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só no novelo fique seco, e toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho.